Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse episódio aqui no YouTube. Eu me chamo Eliseu Silveira. Seja bem-vindo à Mesa de Negócios. Muito bom. Aqui nós temos dois convidados muito especiais que vai conversar sobre negócio, sobre vida, principalmente voltada para o agronegócio, para o ramo empresarial, que é o que o Brasil Silveira faz. E por que eles são especiais? Porque são da região mais rica do estado, né? Eles são lá de Rio Verde. Rio Verde. Tô errado não, né? Não. Não, Isso. Rio Verde. Sudoeste goiano, Rio nossa Verde. terrinha. A terra que tem maior produtividade de soja do Brasil. Capital do agronegócio. Capital do agronegócio. E agora, do jeito que todo mundo fala agora, empreendedores, né? Dos empreendedores. E nós teremos hoje uma conversa aqui, um bate-papo, do qual você pode acompanhar aqui no YouTube. E vai ser o primeiro de muitos conteúdos Olha, desse que privilégio, hein? É o primeiro. Nós somos Tô estamos encabeçando aí. inaugurando Privilegiados. privilegiados, o novo... E a gente gravou muito podcast. Sim, Mas podcast hoje em dia é meio complicado, é melhor Sim. bate-papo. sim. Então é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E nós queremos começar, claro, do início com a apresentação. Vou deixar o mais importante por último. Vou começar com o Dr. Gustavo Gorgen. É alemão, tem um trema, gente. Tinha anos que eu não via trema, tá? No O, aqui, vai aparecer aqui na descrição aqui o nome dele, ó. No O você olha aí, tem um trema. E aí, a hora que eu fui escrever o nome dele da primeira vez, ele falava que tem um trema. Eu falei, gente, será que eu tô tremendo? Fica à vontade, Dr. Gustavo. se Prazer apresente. estar aqui, Dr. Eliseu, contigo, com o Dr. Wheeler, já nosso parceiro de muito tempo. Nossa região, realmente, é uma região que ela se destaca pelo agronegócio e se destaca de forma positiva. É uma região consolidada. Eu costumo dizer que é uma das melhores regiões do mundo para se cultivar. Nós temos vários fatores que, associados, nos trazem aí altas produtividades e oportunidades. Então, falar sobre isso para nós que estamos nessa região, falar de algo que está em casa. Então, a gente está aqui para agregar aí nesse bate-papo, nessa rodada de negócios aí. Espero que a gente possa agregar aí e trazer um pouco do que a gente tem. Você é advogado ou produtor rural? Os dois. Ah, você também produz. Sim, eu sou advogado há 13 anos e sou produtor rural há 10 anos. Perfeito. Então... Olha, a advocacia, tá vendo? A advocacia dá certo. Né? Isso. Perfeito. Então é algo que a gente... estar ali na região de Rio Verde nos dá essas oportunidades. Então, primeiro eu comecei como advogado. E, posteriormente, me encantei pela área do campo mesmo. E aí, iniciei com área pequena e fui aumentando. E isso não é só flores, vamos dizer assim, né? Muitos desafios. Ainda mais nos últimos anos que nós estamos passando. O agro se tornou desafiador. Não só na questão jurídica, mas para o próprio produtor ali no campo. Clima, muitas coisas que estão trazendo desafios e trazendo cada vez mais a importância de nós olharmos para o agro como uma empresa e não como só aquele pequeno negócio, aquele negócio que a gente não precisa ter nada formal, que é só produzir. Hoje até a semente chegar no chão, colocar a semente no chão, eu digo que hoje talvez é o mais fácil. Agora até essa semente chegar ali e depois que a gente colhe, tem que ter uma estruturação bem grande. Então é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso e o pouco que a gente sabe poder agregar aí com esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito encantador. E aí, meu amigo de longas datas já, o mais lindo de Rio Verde. Disparado. Disparado. Isso a digníssima dele diz, né? Porque eu só tô repetindo as palavras dela. Dr. Wheeler Lourenço. Fica à vontade de se apresentar, meu querido. Meu amigo Eliseu Silveira. É muito gratificante para mim hoje, nesse dia, estar estreando, inaugurando esse novo episódio, novo capítulo do Brasil Silveira, né? Pelo qual eu tenho um grande carinho, grande consideração por você, Eliseu, e também para o nosso amigo Rafael Brasil, que vocês dois de longas datas aí, vêm contribuindo para o mundo jurídico e também nos ensinando cada dia como se dar bem na vida Que honra. nos negócios e na advocacia. Então, para mim, eu fico muito emocionado de poder
ser um dos capítulos, né? E talvez o mais importante, que é onde começa, Sim. né? Tem um ditado que fala que o começo e o fim, né? Até um ditado fala que terminar é melhor do que começar bem, mas nem todas as vezes o começar bem é ruim, né? Ele é o abridor de portas, o novo divisor de águas. E eu tenho certeza de que hoje, esse dia aqui é muito importante, que vai ficar gravado, né, nas pilastras aqui do Brasil Silveira e que vai ficar para a posteridade esse novo propósito de vida, de negócio, de empreendedorismo de toda a equipe Brasil Silveira. Obrigado mesmo de coração. Quero agradecer também meu amigo Gustavo, que me acompanha, meu parceiro de negócio, parceiro de vida, além de advogado, é empreendedor, é produtor rural, e estamos aí caminhando para uma série de colaboração, não digo nem ajuda, né? Colaboração para os produtores, que está passando por uma fase turbulenta no mercado agora. Então, eu creio que este começo aqui veio para trazer de um jeito descontraído, um bate-papo descontraído, aquilo que a gente tem visto de fora dos escritórios, de fora de uma mesa de escritório, e vivenciando, né, diuturnamente esses momentos, alguns difíceis, outros remediáveis, outros talvez não tão remediáveis, né, com a amargura dos produtores e dos empresários e nas suas recuperações e de créditos e recuperação judicial e extrajudicial e tudo mais. E nada é melhor do que nós que enfrentamos desde o começo, a gente sabe o que é ser um acadêmico que precisou trabalhar para poder formar, precisou de estar do lado de lá do balcão, do lado de lá da mesa de escritório, carregando mala, como eu costumo dizer, né, para poder conquistar os objetivos, os propósitos, chegar, né, aonde nós chegamos. Então, nada melhor do que juntar essa experiência, né, de 2, 3 pessoas, 4 pessoas numa rodada de bate-papo para poder tentar levar algo positivo para quem está do outro lado da câmera, do outro lado do YouTube, né, do Instagram, vendo aí e apreciando aí minutos do dia, esses bate-papos que eu tenho certeza que vão ser muito benéficos aí para todos. Bom, obrigado a todos vocês por estar aqui hoje. Eu gosto muito de conhecer um pouco da vida. Então eu vou inverter aqui a ordem. Eu quero que você abra o seu coração, Dr. Willer, e fala, realmente, como que você ganhou dinheiro? Eliseu, é o seguinte, ganhar dinheiro é um negócio assim, às vezes para mim, o dinheiro é tudo. Não, o dinheiro é tudo assim, envolve tudo, né? Você ter um escritório bom, você ter um carro bom, você ter uma equipe boa, ter negócios, né, Gustavo? Sim. Você poder trocar de carro, comprar um relógio caro, tal. E também, o ganhar dinheiro é você fazer network, conquistar pessoas, bate-papo, que para mim isso também é dinheiro. Pois bem, eu vim de pessoas que precisavam trabalhar, e realmente, viu, Eliseu, trabalhar com o T maiúsculo, né? Porque eu vim do meu avô, parte de pai, ele era um furador de cisterna, furador de fossa. Lá em Rio Verde? Lá em Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena. E, da parte da minha mãe, o meu avô era um leiteiro. Então, meu avô acordava... Também de Santa Helena. De Santa Helena. Então, você é de Santa Helena. Santa Helena. Entendi. Tem 20 anos que eu estou em Rio Verde, mas eu nasci e criado em Santa Helena. Quem nasce em Santa Helena é o quê?
Santa Helenense. Santa Helenense. É. Tem um time de futebol famoso lá, né? Cheque. O Já Cheque. foi campeão, né? O É fantasma famoso, é do o fantasmão, Sudoeste. e ele passou Aí, muita roxa aqui. Passou muita roxa. Isso. Então, assim, meu avô, furador de cisterna e fossa. E que furava cisterna nas pequenas chácaras e algodoeiras na época que estava no auge e para os produtores, enfim. Então vivia indiretamente ali do agro também. Quando estava bem, a família passava bem. Quando não estava, passava dificuldade também. E o meu avô, por parte de mãe, ele era um leiteiro, mas era um leiteiro jamais com a visão de empreendedor. Por quê? Ele acordava 2 horas da manhã, acordava 6, dormia 6, 7 horas da noite, acordava 2 da manhã, fazia o cafezinho, arriava o charrete, ele andava, daria 15 quilômetros, 20 quilômetros na estrada de terra, chegava na fazenda. Então o produtor, né, o agropecuarista, pagava ele para tirar de 300 a 400 litros de leite na mão, só ele mais um ajudante. Ele ganhava para tirar. Ele ganhou. Aí ele comprava o leite do fazendeiro, levava para a cidade, distribuía o leite na cidade, na cardenetinha, notando um pauzinho, que ele não tinha um estudo, né? Então ele punha o nome e o tanto de litro de leite. Era um pauzinho, então ia fazendo ali o desenho dele. Cardenetinha, aquela que passar aqui, ó. Canetinha. E aí ele vendia na cidade. O que sobrava, minha avó pegava, fazia o queijo, fazia o doce. E isso por muitos e muitos anos. Vivendo o agro também. E daí, né, o meu pai estudou, mexeu com seguros, no banco, trabalhou numa seguradora dentro de um banco, depois foi por conta própria, depois foi para lá já em Rio Verde, quando toda a família ele foi fazer direito, né? Meu pai é bacharel em direito, né? Com muito orgulho, foi um dos primeiros da família que conseguiu um curso superior e tal. E do lado da minha mãe, eu tenho tios advogados, né? Primos também, e tudo tirado do suor do agro, do campo. Então, sempre, por a nossa região ser do agro, sempre eu identifiquei que tudo que de punjante que tem na nossa região é graças ao agro. Então, eu fui fazer direito, mas sempre nessa visão de ajudar tanto o produtor, o empresário, aqueles que estão com dificuldade, para poder satisfazer aquela vontade que tinha, que nasceu dentro de mim desde pequeno. E daí, não foi fácil, você sabe um pouco da minha história, Gustavo também sabe, né, da nossa história, da nossa luta. Eu comecei a me dedicar no ramo de perícias judiciais, né, prestando consultoria para vários peritos e auxiliando os juízes, né, os magistrados. E logo em sequência fizemos o nosso escritório de advocacia e temos essa paixão para poder... Aqui é assim mesmo, gente. Pode continuar. Deixa eu desligar aqui. Para poder... Só um minutinho aqui. Aí eu volto, né? Fica tranquilo. Pode terminar. Eu tô numa gravação aqui. Já a gente retorna aí. Essa é a mulher. Não corta. É por causa que Pra atender assim tem que ser, né? Na minha família, eu tenho aquele foco, né? Que não toca. Só que na minha família, eu deixo, porque às vezes eu tenho minhas meninas pequenas, meu pai, minha mãe. Precisa, né? E aí, quando eles ligam, aí toca. Só toca se for esse. Se o outro nem toca, nem só vibra. Aí se ligar 2 vezes, aí só vibra, né? Entendi. Então, voltando. Então, eu tinha essa... 1, 2, 3, né? Vai. Você sabe que isso aqui não vai cortar, né? Não é possível.
E aí, a gente montou aí, tá vendo? Não é só eu não, viu? É cliente. E daí a gente montou o escritório. E aí começou aquela luta, né? Ah, tem que arrumar cliente e tal, que é peleja e dificuldade sempre. E eu falava, gente, mas eu não quero ter uma advocacia só para ficar atrás da mesa, né, Gustavo? Para ficar Peticionando. peticionando e lógico, a gente tem que estudar, dedicar, ler e tudo, mas eu não quero isso para mim. Eu gosto ali do calor, da emoção, né, de poder ajudar, colaborar, fazer com que a pessoa ou a empresa se erga novamente ou que se resolva os problemas. E nós começamos a ter uma. Na época, quando eu comecei isso, eu até compartilhei uma época com você. Muitos advogados mais antigos chegavam e falavam: cara, você é doido, você acha que a advocacia é uma empresa, é um escritório de negócios, né? E até eu, no começo, eu tinha colocado escritório de negócios, o Willer Lourenço, e aí Sim. quando eu vim para a OAB, eu fui chamado a atenção e puxado a orelha que não podia. Então, no começo de tudo, era um escritório de negócios mesmo, literalmente, mas aí não podia. Então, aí eu abandonei esse nome. Mas continua sendo um escritório de negócios, não tem como fugir disso, né? E lá é onde que eu me realizo, né? Nas conquistas do dia a dia, dos clientes e dos parceiros, dos amigos. Por exemplo, como que um produtor chega lá, Willer, eu estou endividado. Tá, qual que é o grau de sua dívida? Não, é tanto. Para mim, às vezes, é um valor considerável ao extremo. Para ele tá ali, dá para ainda, né? Mas o que venha a entender quem está nos escutando e chegar a essa conclusão? Como que aquele produtor vai ter segurança de entregar estamos falando de dinheiro. Dinheiro é vida para muitos. Sim. O que vai entregar a vida dele, que tudo que ele fez para um advogado, para um contador, um administrador, se a pessoa nunca foi lá no chão de uma fábrica, se a pessoa nunca foi lá numa fazenda saber o que é um adubo, um calcário, um pivô, o que é uma rede de alta tensão que passa no meio da terra, o que é uma semente trans, uma semente orgânica, né, ou uma modificada ali, ou vai no confinamento ou um agropecuarista não sabe o que é um Nelore, o que é um cruzado, o que é um... Então, sim, eu falava, não, eu gosto demais da conta de estar dentro do escritório. Mas aonde eu mais realizo e aonde vem mais as ideias e vem as inspirações, é lá na onde que está passando o problema. Isso eu observo muito vocês, né, nessa nova geração de escritórios, empresários do direito, que eu falo, né? E o Gustavo, ele sabe disso, porque o Gustavo, ele cuida do escritório, ele é empreendedor, ele é produtor, ele é agropecuarista, então sabe lidar com a terra, sabe ver como que é como que a documentação da terra está, como que a vida da terra está, enfim. E o resumo da obra é esse. Hoje, você me perguntou, né, qual que é a fórmula de ganhar dinheiro. Que você ganhou dinheiro. Se você descobrir a fórmula, a doutrina, você me passa. Porque eu até hoje não descobri. Estamos à procura. Eu estou à procura e todo dia é um novo dia. Todo dia as coisas mudam. Dinheiro
troca de mão, negócio troca de mão. Hoje você pode estar no auge, amanhã já não está mais, é outro colega que está. Por isso, do motivo das nossas parcerias, que é bem-vinda e vai ser sempre bem-vinda, porque a hora que um não consegue chegar até o final, tem o outro para pegar na mão, que você chega até na metade, o outro termina de chegar, e assim vai. Perfeito. Resumindo, ganhou muito dinheiro e não sabe como que ganhou dinheiro. Doutor Gustavo, como que você ganhou dinheiro para chegar até aqui? Doutor, então, na minha vida eu comecei no... Herdeiro. Não. Herdeiro. Perdão Não, por cortar, vou começar não. de novo. Começa de novo. Perdão, começa de novo. Não, O cara alemão, Não. boa pinta, oi claro, como é que Alto. faz? Não. Alto, modelo, não. Cabelo bom. bem-sucedido, cabelo bom, Vamos, barba bem feita. barba bem feita. Ruivo. Como é que faz? É difícil. Doutor, Como é que então, compete com um homem desse? Sei não. eu venho Inteligente. de uma família, o Dr. Willer conhece, uma família humilde. Meu pai, ele é gaúcho, então ele veio do Rio Grande do Sul por volta de 1984, ele veio para a cidade de Rio Verde. Montevidéu, ele nos fala que ainda não tinha, que hoje é um dos polos, né, grandes polos aí da agricultura. O pai falou que ainda não era uma região consolidada e que nessa época ainda estava começando aí a agricultura. Então ele veio para cá, mas veio sem recursos, então trabalhou muito no agro também. Hoje eu tenho alguns familiares que também são produtores, mas meu pai deixou de ser pela necessidade. E eu me dediquei ao direito desde os 16 anos. Eu não tinha a cabeça aberta ainda para o direito. Aí com 16 anos eu fui menor aprendiz na Justiça do Trabalho. E aí me despertou. E eu tô velho, viu? Porque eu lembro. E eu já tava lá, agarrado no balcão. E me despertou o cuidado, o interesse pelo direito, muito diante do tratamento que eu recebi, que foi ótimo dos advogados, dos juízes, de todos. Então, se eu tivesse tido uma experiência ruim, talvez falaria, não, direito na minha vida, nunca mais. Mas não, a partir disso me interessou o desejo aí de começar a trabalhar no direito, e a partir disso sempre gostei de dedicar demais aos estudos. Estagiei em escritório de advocacia antes de formar. Depois que formei, trabalhei em escritório também. E já estou com meu escritório próprio há 8 anos. Então, assim, dinheiro, eu falo até, às vezes se torna raso perto do valor que a gente consegue construir na nossa vida através de experiências, né? Então, eu não digo muito, assim, sobre como que eu ganhei dinheiro, mas como que eu consegui atribuir valor à nossa pessoa, que isso, consequentemente, vai gerar riqueza. Então, o valor a gente constrói com honestidade, com dedicação, com interesse e trabalhando muito. Eu desconheço alguém que tenha tido sucesso em qualquer ramo que seja sem muito trabalho. Então, se a gente não fizer diferente do que a maioria hoje faz, a gente não vai conseguir ter êxito. E trabalhar muito não quer dizer dedicar exclusivamente as suas horas, né? Porque às vezes tem pessoas que trabalham 4 horas que consegue atingir um efeito maior do que aquele que trabalha 10, 12. Então, trabalhar certo. Isso a gente acontece só com o tempo, ganhando experiência. Nós estávamos conversando antes, né? Eu não me lembro a última vez que eu peticionei. Mas traçar estratégia para que alguém peticione para nós é todos os dias. Todos os dias senta com a equipe, eu acho que todos nós aqui, e traça essas estratégias. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, tem alguém peticionando para nós, né? Então, um trabalho muito importante. Muito importante. Talvez o mais importante. O mais importante. Então, eu consegui atribuir valor a isso. E o agro, o direito foi para mim, foi uma vocação. E o agro, eu acho que está um pouco no sangue. Então, eu sempre tive esse desejo, essa vontade, e sempre despertei para isso. Comecei com 10 hectares. Então, algo que a gente falar para o agro hoje, para a soja, é irrisório. Né? É uma agricultura familiar, pequena, que a gente não consegue fazer muito investimento, mas comecei desse tamanho. Produziu quantas sacas com 10 hectares? Esse primeiro ano foi uma experiência ruim. Não, mas eu quero isso mesmo. Foi ruim. Nesse primeiro ano eu produzi em torno de 70 sacas, só que eu errei no time da colheita. Tava dessecado já. Tava dessecado, só que ainda estava muito úmido. Entendi. E aí eu não tinha muita experiência, não tinha previsão de chuva, colhi, 25% foi descontado de umidade.
Aí o que eu pensei? Aí eu parei, sentei e falei, gente, não dá para tocar o agro com achismo. Então eu preciso estudar mais. 70 sacos no primeiro ano. 70, mas aí descontou 25%. Não, mas não importa, 70 Né? sacos é muita coisa. Mas descontou Pra quem não é 25%. do agro, quem mas não era uma entende, região privilegiada, mas foi 70 sacos. altitude, boa chuva. Era Montevidéu. Ah, entendi. Então, assim, a única coisa que eu fiz foi colocar a semente, adubar o que me falaram, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Então, essas 70 sacos foi mais pelo que já fizeram no solo do que pelo que eu fiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você plantou na matraca? Não, eu aluguei uma plantadeira. Ah, pensei que era na Aluguei matraca. uma É plantadeira. 2 alqueires, né? 10 hectares, 2 É, alqueires. aluguei uma Eu plantadeira. plantava Não. quarta de chão com meu avô na matraca. Willer, De milho. Doutor Willer, Eu nunca plantei, mas meu pai Só plantou. pra ter ciência, assim, da vontade que eu tinha. Aluguei o trator, aluguei a plantadeira, paguei As o horas. caminhão MUC pra levar lá. Mas eu sou mais velho, né? Tá explicado. E fizemos a Entendeu? aplicação com um Aí tratorzinho. já é a nova geração. Ford 6600, um tratorzinho. É bem antigo, com a Sei. bombinha de arrasto. E esse trator vinha rodando 40 km pra aplicar lá pra mim. Enfim, foi assim que eu fiz a minha primeira experiência na lavoura. Primeira roça. Primeira roça. E aí deu líquido lá, menos de 50 sacas. Eu sei que custou pra empatar, né? Fiz a safrinha de sorgo, foi péssimo também. Mas isso me ensinou muito. Tinha chovido na colheita, então você Sim. plantou depois, então você tomou. Isso foi, tomou pra mim banho. foi gratificante. Mas aí eu aumentei pra 40 depois, 60, 70. E nesse último ano a gente plantou quase 1.000 hectares. 1.000 hectares. Perto de 1.000 hectares. Região de Rio Verde e Mato Grosso. Mato Grosso também. Mato Grosso também. Perfeito. Eu acho que pra gente conversar numa mesa de negócio, a gente tem que falar de coisas boas, falar de coisas ruins, e a gente vai falar disso aqui ainda. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como lidar com os negócios? Vou começar com você, doutor Gustavo. Ih, foi sacaneado aqui, fiquei pra depois. É. A fala tá muito boa. Não é isso. Já fiquei com Porque ciúme, eu já tô agora fazendo ao contrário. Mas eu tenho um princípio comigo. Eu não negocio. Em nenhum momento eu flexibilizo a negociar com gente que eu não confio. Sim. Então, esse é um princípio meu de lidar com o negócio. Eu tenho um outro princípio aqui no escritório. Meu negócio é um escritório devocional. O meu escritório é meu. Eu tenho um hub de negócio também. Uhum. Mas o meu escritório é devocional. Por quê? Sim. Eu sou cristão e eu professo Cristo. Não significa que eu não vou negociar com quem é ateu, com quem é de outras religiões, principalmente religiões de matriz africana. Pelo contrário, eu tenho bons clientes, excepcionais clientes. Em São Paulo, inclusive, temos um bom cliente que é de uma outra religião. Mas eu gosto de professar aquilo que eu acredito. Sim. Então, minha segunda premissa, a gente chama isso de premissa aqui no escritório. Eu tenho algumas premissas relacionadas a como lidar com os negócios. E dentro da recuperação judicial, essas premissas elas começaram, que é o que eu atuo, começaram a bater de vez em quando com algumas situações. Ah, mas eu não posso fazer isso. Não, mas aquela premissa minha não permite que eu faça isso. Ah, mas eu posso ganhar mais dinheiro aqui, mas aquela premissa não permite. Eu te pergunto, te contando um pouquinho da minha história, quais são as suas premissas ou quais são os seus limites de lidar com negócios? Sim. Doutor, o que limita bastante a minha atuação é a honestidade. E aquilo que o doutor falou também é uma premissa minha. Que negócio bom com pessoa ruim, para mim é negócio ruim. Então eu não entro. Então a pessoa tem que ter compatibilidade de honestidade, de caráter, para que a gente possa fazer um negócio. Porque o negócio, quando você inicia, todo mundo inicia com empolgação, que vai dar tudo certo, mas com o passar dos dias isso vai se acabando. Então se a gente não começar um negócio com uma pessoa que tem o mesmo grau de interesse, zelo e honestidade, a gente vai perder uma energia em algo que não vai para frente. E ainda mais no ramo do agro hoje, existem várias oportunidades que não são oportunidades. Então, nós pegando esse gancho aí que o doutor falou sobre recuperação judicial, nós temos, infelizmente, várias notícias que são veiculadas hoje, que o número de recuperações judiciais do agro aumentaram de forma indiscriminada, querendo colocar, às vezes, o produtor que está entrando com a recuperação judicial somente para se esquivar de uma dívida. Existem produtores assim? Existem. Mas em todos os ramos existem pessoas que às vezes são oportunistas. Mas o que a gente vê da realidade do campo mesmo é que a situação hoje para o agro deixou de ser confortável em muitos aspectos. Isso faz aumentar o quê? A recuperação judicial. E o produtor está agindo de uma forma impensada? Não. Ele está tentando salvar um negócio.
Então nós temos hoje várias situações que agravaram a questão de produtores que já vinham um pouco ruim. Hoje a gente não tem margem no negócio. Então todo negócio que nós vamos abrir hoje, o que todo mundo pensa? Em margem. A gente quer gerar riqueza, precisa de margem, recorrência e escala. Então se a gente não tem margem num ramo, o ramo ele vai começando a ficar fraco. E é isso que está acontecendo nos últimos tempos com o agro. Então, essa questão de recuperação judicial, eu não vejo só com esses olhos, aumentou de forma indiscriminada, não. O doutor que atua no ramo sabe muito melhor falar que a gente que, às vezes, o produtor chega e a única saída é essa. Não tem outra saída para que ele possa se manter ativo na atividade, para que ele possa continuar cumprindo com o papel social dele. Então, o agro hoje, ele gera muitas oportunidades, mas também a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso, doutor, não abrir mão das nossas premissas para fazer negócio. Porque hoje o negócio no agro, se a gente bater de porta em porta dizendo assim, a gente vai achar várias oportunidades de negócio. Mas será que eu vou aproveitar, por exemplo, uma situação de vulnerabilidade de um cliente meu para que eu possa ganhar mais sobre aquilo? Será que eu estou sendo honesto? Também sou cristão, mas até eu acho que para quem não é cristão, a gente tem que sempre preocupar com a plantio e colheita, que isso vale para quem acredita em Cristo ou não. Então, eu penso muito nisso. É uma época de oportunidade para nós advogados, não só oportunidade para ganhar dinheiro, mas oportunidade para ajudar quem está precisando, que não são poucos. Perfeito. Eu quero muito deixar aqui, antes de passar para você, Willer, deixar para quem está nos assistindo, que estão tentando colar igual chiclete nas costas do produtor rural que ele é bandido. Eu não sei, assim, quando a gente acredita na mídia, a mídia é um fator importante, é o quarto poder. Mas se você me assiste aqui, por favor, não acredite num negócio desse, não, porque colocaram com o chiclete nas costas do produtor que ele é bandido é uma sacanagem do tamanho do mundo. E eu explico por quê. Quem criou taxa de juro alta não foi o produtor rural. Quem abriu as pernas de planos para tentar ganhar voto não foi o produtor rural. Porque nós sabemos que tinha gente com 10 hectares que pegou 10 milhões de dinheiro. Sim. Quem foi que emprestou esse dinheiro? Foi o produtor que foi lá bater na porta? Não. Na época, se eu me lembro bem, na época de pandemia, pós-pandemia, uns planos mirabolantes aí, tanto do antigo governo quanto do governo atual, e aí eu não tô diferenciando ninguém, todo mundo abriu as pernas pro dinheiro pro produtor rural. Nós tínhamos entrega de dinheiro, assim, volumetricamente falando, impensáveis. Depois disso, quem criou essa crise que nós estamos vivendo, talvez nem esse tenha sido só o governo nosso, mas é um fator mundial. Tem guerra, tem problema de clima, mas principalmente a nossa má habilidade, aí infelizmente nós temos que dar o nome aos bois, né, do Lula, de negociar com Putin, negociar com Trump, de negociar com a China, que são os nossos principais parceiros, e gerou uma instabilidade econômica gigantesca. Diante disso, quem pegou o dinheiro lá atrás, apostou, suou, trabalhou e não está conseguindo pagar, ele tem que achar uma saída. Porque se ele perde os 10 hectares dele, que eu te dei exemplo, ele vai passar fome, que ele não sabe fazer outra coisa. Então, tentar colar nas costas do produtor rural, nesse momento, que ele é culpado por causa da recuperação judicial, é um absurdo. E eu tenho mais dados ainda. Se você pega o recorte do Serasa, por exemplo, de casos de recuperação judicial no agronegócio, a inadimplência do agro é alta, 6%. Sim. Mas se você pega um recorte, aí recortar mesmo, a inadimplência das empresas que não são do agro, dá 14%. Se você pega a inadimplência do CPF, dá 30%, 29%. 29% das pessoas que tomaram crédito, não é toda a população, tá? Mas 29% das pessoas que tomaram crédito no CPF não conseguem pagar. Sim. Então, o problema de crédito no Brasil, ele é um organismo, tem multifatores, dos quais o agro participa sim com um crescimento da inadimplência, mas ele não é, mas é longe de ser o principal culpado pelo encarecimento do crédito. Ele é longe de ser. Por quê? A carteira do agro é quem sempre sustentou essa farraiada todinha. Perfeito. Da inadimplência. Eles sempre pagaram em dia 1,3%, 1,4% de inadimplência, 1% de inadimplência. Teve ano de dar 0,9% em 2022. Ele sempre pagou em dia. Sim. E aí o resto todo mundo pagava atrasado.
Aí agora que ele tá pagando atrasado, o falou, ai, mas agora o agronegócio é culpa dos produtores. Não, vamos tirar essa peste. Eu acho que fica esse recorte aqui pra gente poder Perfeito. conversar com o Dr. Willer sobre as premissas dele, mas eu gostaria muito que o produtor rural ele entendesse que não é culpa dele. Agora, Dr. Willer, pra você, eu sei que você é uma pessoa íntegra, pelo que eu te conheço, uma pessoa de muitos princípios, e alguns até duros demais, com você mesmo. Eu sei o preço que você paga, eu sei, porque eu sou seu amigo. Quem te conhece no fundo do coração sabe o preço que você já pagou e que você paga por ser íntegro. Mas dentro dos negócios, a gente fixar esse tema aqui agora para você me responder. Quais são as suas premissas, os seus limites para fazer negócio? Vamos lá. Eu costumo dizer que o time de parar ou de continuar, ele vai muito do momento que você está. E uma coisa que eu aprendi agora, agora eu vou ter que falar a minha idade, né? Depois que eu fiz 40 anos, né? E já vou para 41 esse ano. Então, quando eu fiz 20 anos, eu tinha um posicionamento e tinha um jeito de lidar com o negócio e tudo, né? Eu recordo que com 20 anos eu era um touro, né? Que saía derrubando cerca, pulando, derrubando muro e apostava no que vinha e muitas das vezes não querendo ferir o opositor que estava ali em negócio, né? Ganhar muita vantagem, mas eu ia dar o que desse, eu queria, por toda lei, fazer negócio e fazer o negócio rodar. Com 30 anos, eu já comecei a policiar mais. Já comecei a falar não para, mesmo que poucas coisas, mas eu comecei a falar não, comecei a observar mais. E aí veio diminuindo, não foi mais de 10 em 10. Com 35, que foi ali por volta da pandemia, Sim. né? Tivemos grandes problemas financeiros e negocial, e, enfim. Tínhamos algumas empresas que suportaram a pandemia, outras não. E aí eu comecei a observar, no decorrer dos anos, 36, 37, 38, até chegar ali no 39, que o cavalo arriado, muitas das vezes, se ele está passando e você não está na hora, é porque ele não é para você, o cavalo. O cavalo arriado não é para você. E agora, com 40, com 41, com essa maturidade, com essa visão do direito, do mercado, de negócios, do agro, de banco, de master e tudo mais, a gente vai observando que aquilo que vem sendo trabalhado na minha cabeça e provavelmente também na cabeça de vocês e demais que estão assistindo, é que é um conjunto. É momento, é a idade e propósito e experiência. Isso aí, eles andam junto. E eu acho que eu vou ficar muito mais Caxias para negócio e aquela afobação de menino novo. Eu acho que agora com 45, com 50, vai ser mais dificultoso ainda eu falar um ok, assinar um documento de um negócio, sem eu não me resguardar ou me calçar por toda a bagagem para trás que já aconteceu. A gente brinca muito, né? A cobra picar a gente, às vezes picou 2, 3, 4, 5 vezes. Mas aí agora com essa nova, essa calmaria, né? Calma, respira. Eu acho que a tendência é a gente ficar melhor em tudo, né?
na vida, no negócio, na advocacia, nos network, nas redes de relacionamento, nas parcerias. E é um negócio tão... Hoje vocês estão vivendo isso, o Gustavo já viveu, vivencia, né? Parece que existe uma blindagem com o passar do tempo. Hoje, muitos que me procuravam, e eu já até me cedi, fiz negócio, parcerias, e tive que romper e tudo mais, pessoas do mesmo nível, ou até essas pessoas hoje já não me procuram mais. Por quê? Porque sabe se hoje procurar, não é mais aquele Willer de 20, 25, de 15, de 10 anos atrás. Então eu acho que isso serve para tudo, né? Serve na vida, no momento familiar, no momento de negócio, no momento do escritório, de empreendedorismo, isso para tudo. Perfeito. Dentro de uma mesa de negócio, a gente tem momentos bons, momentos ruins. Como eu disse que a gente ia falar, vamos falar agora, e agora é você. Pensa na sua caixinha enquanto eu displano sobre isso. Eu tive uma experiência muito ruim e eu quero falar de negócio ruim. Eu tive uma experiência muito ruim. Você só teve um negócio ruim? Não, então você vários, mas assim... Você tá bilionário, então. Eu vou deixar claro um. Eu tive uma experiência muito, mas muito ruim ao escolher um sócio errado. Tá? Quem não, né? Mas assim, um sócio errado. E aí eu quero que vocês pensem aí, de clientes de vocês, um negócio assim, catastrófico para vocês contarem aqui pra gente. Mas, estou dando um exemplo meu, poderia dar exemplo de um cliente, mas como eu trabalho com recuperação judicial, eu acho que o negócio ruim dos meus clientes que eles fizeram vai comprometer a atividade dos processos. Sim. Eu não posso falar ainda. Daqui uns 5, 10 anos aqui, pode falar. Pagar o plano, né, que tem uns pagando ainda, quer acabar de pagar o plano, a gente fala. Mas esse negócio ruim que eu fiz, eu não soube falar não pro Rafael. Porque falar não para inimigo é fácil. Falar não para amigo é que é o grande difícil. Uhum. E isso me custou 3 anos de vida. Eu não tô falando de dinheiro. Fora a indenização, que não foi lá essas coisas, muito dinheiro, porque eu olho para trás e falo, não, foi pouco. Mas na época era, meu Deus, era um dinheirama que eu não conseguia nem pagar. Tive que parcelar em 4 anos para conseguir pagar. Na época eram 100 milhões. Amém. Divide por 1 milhão. Mas, por que eu tô contando essa experiência? Dizer não para um amigo e de forma cristalina, transparente. Na boa, né? Na boa. É muito difícil. Muito. Hoje, eu não tenho mais essa cabeça. Evoluí. Então, eu cresci. E eu sei quando dizer não. Ou, pelo menos, quando eu falo assim, o não eu tenho, mas se você quiser ir pelo sim, vai no sim forçado. E aí eu aprendi uma coisa bíblica. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Que existem duas vontades de Deus na vida da gente. A vontade plena e a vontade permissiva. Então, se você observar na Bíblia, tem várias e várias passagens que Deus permite plenamente a pessoa vá lá e faça alguma coisa. A vontade plena dele é o que Deus tinha planejado para aquela pessoa e dá tudo certo, maravilhoso. Né? E já tem as vontades permissivas. Tem as vontades permissivas. Assume o risco. Assume o risco aí. Entendeu? Vamos ver o que dá. Exemplo, Davi foi lá e mandou matar o rapazinho lá e catou a mulher dele. Sim. Pagou um preço, Davi sofreu até o resto da vida dele inteira sofrendo. Mas o filho dele virou rei. O filho desse pecado virou rei. Que foi Salomão. Tem outras histórias aí que... Misericórdia. Né? Só tem um outro caso, né, muito grande, muito interessante, em que Jacó, ele vai lá, desce no vale do Jaboque, troca porrada com o anjo, meu irmão. Troca porrada. E a vontade, não é a vontade plena de Deus. Quebrou o quadril dele, né? Não é a vontade plena de... Não era a vontade plena de Deus. Não era. Foi a vontade permissiva. Deus permitiu que acontecesse. Mas, no final das contas, ele saiu renovado. Era um Israel? Era Israel. Era filho do Deus? Era filho do Deus vivo.
mas estava com o quadril quebrado, com as pernas quebradas, nunca mais conseguiu. Ficou coxo, né? Ficou manqueba, né? É. Vamos dizer assim. Então existe na minha vida hoje, e eu tenho nos negócios essa é uma premissa também, que é o seguinte, olha, tem minha vontade plena, não sou Deus, mas eu tenho minha vontade plena, eu também tenho a minha vontade permissiva, se quer fazer, faça. Então eu tô contando essa história minha, experiência, mas eu queria que vocês contassem negócio ruim, que deu errado mesmo. Começar com o seu, Willer. De algum cliente seu, assim, que você participou como advogado ou como um intermediador e que deu muito ruim. Traz pra mesa do negócio. Rapaz, então eu vou ter que agora aqui puxar assim, separado de um 100. Pegar qual que é pior na Você escala. quer O que dá pra contar? eu começo a chorar ou eu posso pegar uma mais Não, dê pra contar e o YouTube não classifica como mais 18. Não, mais 16. Cara, eu sou meio... É complicado, porque eu com 24 anos, eu fui entrar no negócio para salvar terceiro e eu não tinha nada. Ou seja, eu não tinha nada. Nada. Eu acadêmico e pelejando. E para assim, entrar para salvar terceiro, pensando que eu ia entrar e aí eu ia reverter o negócio e tal, e pus o meu nome na reta e de mais algumas pessoas que acreditaram, eu saí, isso eu tinha 24, eu fugi da aula de matemática para 40, 16 anos. 16. Eu saí devendo 5 milhões há 16 anos. Meu Deus. É como se fosse 30 milhões hoje. 40 milhões. Aí não vou longe. Na pandemia, endividei, várias empresas minhas entraram em colapso e eu não tenho vergonha de dizer. Inclusive, tá? Eu também estou renegociando minhas dívidas, Banco do Brasil, os Sicobs da vida, tudo. O Gustavo da mesma forma, né? Então, por isso que eu falo, a gente vive aqui, ó, que o povo lá vive, entendeu? Entendi. Produtor, empresário, o pai de família que tem que pagar a escola dos meninos e ficar devendo 1, 2, 3 prestações de escola, tudo isso aí nós passamos. Só o Brasil Silveira que não, porque aqui, desde o começo, né, herdeiro, ó. Acredita. Pandemia! Pandemia é um Cara, momento delicado. tô lá, Gustavinho. Caiu um dinheiro e o banco apertando. Não vou evitar de falar nomes. Tá, que amanhã vai não sei o que, pau que, tal. Não vou falar do Pedro, né? E aí, tal. Sexta-feira, recebi uns honorários que era pra salvar o meu ano. Olha pra você ver, na pele. Sexta-feira, 15 para 5 da tarde, 15 para 5, numa sexta-feira, com aquela pressão de ligando e advogado ligando, aí pra você ver, vivendo na pele, eu como advogado, aí pra você ver, se a gente não ter cabeça, a gente paga o preço. Eu poderia renegociar, dividir 10 anos para pagar, só que aí, porque se fizer isso e tal, e aí não vai ter execução, não vai ter tal coisa, tal, e que pressão na cabeça, você desorientado, porque você não sabia mais o que fazer, porque o dinheiro parou de entrar, né, e tudo mais. Pego um dinheiro limpinho, que eu poderia passar um ano e meio, que era um milhão, né, chegava no patamar de milhão na época. Me deposito na conta do banco, administrativamente. O banco me pega, abate do jeito que eles queriam, abate dívida que não tinha garantia. Não. Ou seja, onde eu quero chegar? Você falou que era... Então, assim, se a gente for numerar aqui
de decisões, de problemas que já aconteceu, que aconteceu na pele da gente, que é muito bom. E olha que eu nem A pedi gente pra ele falar- se expor, tá? Eu pedi de cliente. Falar coisa da pele da gente. Poderia o quê? Poderia ter esperado, poderia ter chamado para conversar, poderia ter notificado, poderia ter depositado em juízo, enfim. Tantos outros Até uma recuperação judicial. remédios, né? Até uma recuperação judicial também Tantos que eu outros pedi. remédios que poderiam ser feitos. Então você estava abordando em situações que já aconteceu de cliente e tudo, eu falo, tem de cliente e tem da própria pele, própria vida da gente. E foi um aprendizado. Para hoje, depois de 6 anos, né, Gustavo? A gente hoje conseguiu o quê? Sentar com o cliente, sentar com o pessoal do banco, com o fundo, com os insumos, sentar com todos na mesa. Ah, mas vai cair o mundo, vai morrer, não morreu ainda não? Então ainda tem um caminho ainda. Ah, mas se não pagar agora, beleza, procura justiça. Às vezes a justiça é até melhor, quando vai na justiça e tal, porque aí as coisas fica clara, cristalina. Vamos então fazer uma perícia, vamos fazer uma auditoria, vamos entrar uma recuperação, bora pro banco, notifica, troca figurinha, notifica, e-mail, pra cá, pra lá. Então é muito importante, e eu volto ao assunto de que cada dia a gente, com a idade, a gente vai ficando mais tranquilo, até nas decisões e tudo, e isso reflete na mesa, quando você também está como advogado e como você está fazendo parte daquela estruturação, daquela negociação. Então é um dos casos, né? 2 casos que eu contei, coisa minha mesmo. Agora imagina as outras. Doutor Gustavo, rapaz, não precisa se expor assim, né? Ele que Não. quis. Mas, olha, interessante você dizer, porque acho que negociação é um primeiro passo, sabe? Eu vejo muita gente dando dinheiro demais para banco. Sabe o que aconteceu esses dias comigo? Um caso interessante. Um produtor me procurou. Aí, eu padeço de uma coisa. Olha para você ter ideia. Eu tenho uma equipe de marketing, mas eu não posso postar os vídeos das minhas reuniões. Sim. Não consigo postar. Eu vejo um monte de advogado fazendo isso, eu acho muito bonito, acho legal, porque mostra o advogado, mas eu não posso, porque nenhum cliente meu dá autorização. Sim. E aí o cliente me procura, geralmente no segredo, no sigilo. Confidencialidade, né? O contrato, NDA antes. Eu tô com uns casos, e eu não vou dizer o estado, porque só de dizer o estado já dá problema. Sim. Porque é uma região muito específica, que plantas, então tem 5 produtores rural. Os 5 me procuraram. Chama eles para jantar. Não, Fala, aí, não, os agora 5 me procuraram. eu vou tirar uma foto agora. É como um amigo, nós estamos chorando, as pendenga. Mas olha que interessante. Os 5 produtores me procuraram de uma certa região, planta mesmo tipo de cultura. Os 5 me procuraram de caminhos diferentes, 3 juntos, mas outros separados. Sim. Me procuraram de caminhos diferentes para conversar entender sobre recuperação judicial. E sabe o que os 5 me falaram? Eu não quero que essa conversa tenha visão, porque conversar com você é ruim para mim. Esse é o nível de problema que eu hoje enfrento. Mas para você, que talvez você tá mais no agro, você fica mais próximo do produtor. Então o produtor te confia mais. O advogado, hoje eu tenho essa pecha, né, esse estigma, que eu sou advogado da recuperação. E sou mesmo, não tem por que esconder. Mas para você tem algum caso assim, que você falou, não, esse aqui deu mal, deu ruim mesmo? Tenho casos, e é só um adendo com relação ao que o Dr. Willer disse, dessa falha que às vezes o doutor cometeu numa negociação sua, mas eu entendo porque eu já passei por isso, pelo seguinte, na minha cabeça, verdade até de falar de você eu mesmo, como Gustavo, mas eu como na advogado, pele, né? eu como advogado, às vezes tinha um pensamento de que, não, eu vou pagar certinho, porque eu tenho que ser o exemplo, eu não vou renegociar, a taxa de juros tá mais ou menos, mas não vou entrar, para que talvez eu tenha essa imagem de que minhas coisas tudo vão bem. Isso é uma falsa impressão que a gente tem. Por que no nosso caso a gente não pode... que dói na pele, Sim, né? Sim, por que no nosso caso nós não podemos discutir aquilo que está errado? Então, assim, eu tinha esse estigma. Não, eu como Gustavo, eu não vou resolver o problema. Preservar minha imagem, vou preservar minha imagem, e isso não tem nada a ver com imagem. Tem a ver com a gente se posicionar. Se você não aceita os seus clientes, vai aceitar para você? Então. Aí a minha visão mudou disso.
E quanto o que o doutor disse em relação ao não, eu tinha muito problema com o não, doutor. Muito. A minha vida, os problemas que eu causei na minha vida foi por não saber falar não. 2. Mas de uns 10 anos pra cá, eu aprendi que o não traz mais oportunidade do que o sim. Aí eu mudei totalmente. Hoje eu falo não com naturalidade, sem problema e sem pressão, porque isso pra mim me trouxe mais oportunidade, me ensinou mais. Na boa, né? Igual eu falei, na E boa. um desses casos foi pra eu não ter falado, não foi nem a palavra não que eu deveria ter falado. Eu deveria ter sido um pouco mais cauteloso. Então, um cliente meu, uma certa vez, chegou no meu escritório, estou vendendo uma fazenda. E eu falei, faz o contrato? Falei, faço. Aí ele falou, vou te mandar a especificação do que, como vai ser o negócio. E ele mandou pra mim. Ele estava vendendo a fazenda em troca de pedras preciosas. Meu Deus. Eu falei, olha, eu não entendo de pedra preciosa. Não entendo. Você tem um avaliador, um gemólogo, alguém que Um possa... laudo, né? ter um Profissional, né? Não, você podia me ajudar nisso. Aí, enfim, ele mesmo arrumou o gemólogo, trouxe, fez o negócio da fazenda, pegou caminhonete, um pouco em dinheiro, o restante tudo em esmeraldas. Você pode compartilhar o valor pra gente saber? Foi perto de... O laudo das esmeraldas era 8, 10 milhões. 10 milhões em 8, pedra. 10 milhões. Mas assim, a fazenda era mais barata. Só que para ele encontrar a oportunidade de vender essas esmeraldas por 4, 5 milhões, Deságio, né? ele teve que pegar um laudo de 8, 10 milhões. Muito bonitas as pedras, a avaliação foi feita por uma pessoa do Rio de Janeiro, que veio, fez essa avaliação, entregou para ele o lote lacrado, tudo certinho. Pronto, ele pegou, meu contrato se encerrou ali, e aí posteriormente ele falou, doutor, agora eu vou vender. E eu queria que você me acompanhasse nessa negociação de venda e no contrato. Falei, não, acompanhe. E aí ele arrumou uma pessoa de São Paulo, e aí nós fomos viajar para São Paulo. Isso assim que eu tinha aberto o meu próprio escritório. E eu fiquei incomodado assim, ainda questionei ele várias vezes. Falei, mas você conhece quem tá comprando? Não, conheço. Quem me indicou foi um rapaz da minha igreja, e que conhece pessoas que mexem com isso. E me incomodou de talvez eu ter pesquisado mais sobre a pessoa que estaria comprando. Mas enfim, ele já tinha arrumado o negócio, era só para me olhar a documentação. E chegamos lá nessa cidade, quem estava comprando era uma pessoa bem sucedida, e fizeram toda uma situação, simularam uma situação e furtaram as pedras dele. 100% das pedras. Roubo. Trocaram as embalagens. Foi coisa profissional, assim, de cinema. Trocaram as mochilas das pedras. Quando ele foi ver, na mochila dele só tinha brita. As pedras levaram embora. Então, uma experiência péssima, né? Eu me encontrei naquela situação, a gente hoje já resolveu esse problema, mas fizemos ocorrência, acredito que a gente correu risco, né? Porque depois eu me lembro até hoje que passou umas duas semanas, um mês, aconteceu a mesma coisa no Paraná e eles mataram um advogado que estava junto. E isso me trouxe uma questão. Eu deveria ter pedido garantias, nomes, consultado. Só que a ansiedade do meu cliente em vender, não, o cliente já disse, não, tá tudo certo. Aí o que eu fiz? Tá tudo certo, só para eu conferir o documento eu vou. Mas hoje eu não faço isso. Porque a ansiedade do meu cliente não pode ser a minha. Então isso me trouxe essa maturidade. Meu cliente está ansioso pro negócio, mas eu sou advogado dele, eu não estou. Então ele falou que os documentos estão tudo certo, que as pessoas estão certas que vão comprar, mas eu vou conferir antes de ir. Porque é a minha atividade. Então eu tinha na cabeça que eu ia conferir só o documento, que é o que ele estava me contratando. Mas eu teria que ter conferido a idoneidade toda da negociação. Não foi o que ele estava me contratando, mas é o que eu deveria ter entregado. Mas não entreguei porque ele queria que a negociação fosse feita naquele dia, daquela forma, e se eu não fosse, ele ia contratar outro. E ele queria que fosse eu, porque ele já era meu cliente. Então a ansiedade do nosso cliente não pode passar para nós. Eu aprendi com essa negociação, que ele teve essas pedras furtadas, que era uma fazenda dele, da família. E conseguiu receber? Conseguiu, assim... Ação! Ele conseguiu recuperar o equivalente dessas pedras. Entendi. E acharam o pessoal? Não, esse pessoal não. Achou? Quem comprou a fazenda dele é um pessoal que tem muita condição, que tem... na Bahia, em vários estados, eles têm esses garimpos. E aí eles
praticamente, não foi 100%, mas repor 80% das pedras para eles. Então ficaram meio comovidos com a situação. Demais, porque é eles uma não tinham família responsabilidade, simples, uma né? família humilde. Eles queriam vender a área de todo jeito. Eles tiveram experiência negativa na fazenda, queriam sair. Então, assim, eles ainda tiveram essa solidariedade de quem fez o negócio com eles. Porque É quem Deus. furtou é Deus. Porque quem furtou é profissional. Estava o processo na justiça, tudo mais. No mas processo aí, nunca recebeu nada. ainda não. Aí, assim, na investigação concluiu que uma facção criminosa que estava no meio do furto dessas pedras preciosas, porque nos esclareceram que a pedra para eles tem muita liquidez, porque um volume de pedra de, às vezes, 4, 5 milhões pode ser um volume de Diamante, 300 por gramas, 300 gramas. 200 gramas de alguma pedra preciosa. Isso é muito fácil, você tirar ela do país, fazer liquidez em outros lugares. E por isso que para eles é muito interessante. E aí, passado um tempo, chegou outra pessoa com essa questão de pedra. Só que ela já era muito experiente, ela queria só um contrato. Aí eu contei para ele a história, ele disse: Gustavo, você sempre tem que procurar um especialista naquilo. Porque se você tivesse me ligado, se a gente se conhecesse, eu ia falar um negócio para você. Quem mexe com pedra tem um ditado: pedra não anda. Quem quer comprar, vai até onde a pedra está. Esse negócio de levar a pedra para outro estado, isso já é golpe. Para quem está no mundo da negociação de pedra preciosa, a negociação é feita no domicílio onde a pessoa está com a pedra. Você não sai com ela para lugar nenhum. Interessante. Um caso interessante, olha, eu sou de região de garimpo, contando sobre pedra. Meu avô, década de 70, garimpo de Turmalina, e chama Pelaema, a região. Inclusive, Pelaema, No norte? no norte, lá em Minasul. Pelaema é a região que tem um monte de morro, é uma cordilheira, vamos dizer assim. É um nome bonito para dizer, né? Mas é um monte de morro que ninguém gosta de ir. Essa cordilheira, hoje, é onde tem a mineradora Serra Verde, que tem as terras raras. Entendi. Nessa localidade, eu não sei se era o mesmo morro, mas na cordilheira É ali, lá indo pro Muquem, por ali? fica mais pra cima. Bem mais, divisa com o Tocantins. Uhum. É a divisa Goiás-Tocantins. Essa região chama Pelaema. E meu avô lá tinha um garimpo de turmalina. Lá tem garimpo de turmalina, de ametista, de cristal, de safira e urânio. Lá tem urânio. Inclusive é lacrado pelo exército, concreto dessa Sim. altura, assim. Até hoje é lacrado. Eu cresci nessa região, então por isso que a gente conhece. Tem aquelas piscinas naturais amarela, tem outra que é azul, tem outra que é verde, porque o minério quando eles encerram o garimpo, eles colocam água, né? Eles quebram ali onde tem uma... Porque eles drenam a água para fora, bombeia. Então eles deixam encher, para ninguém usar. E aí nessa região, um senhor chamado Walter, que foi amigo do meu avô, ele, junto com um companheiro, estavam buscando garimpo, apontador. E hoje é um cara que sai andando cavucando. Cava um buraco 2 metros aqui, cava outro buraco para ver se tem alguma prova, né? Que é a amostra que a gente chama hoje, mas o povo no garimpo chama prova. E aí o amigo dele cavou um buraco com uma picaretinha de mão, de 60 centímetros de argila no encosto, encontrou um desterro. Um enterro da época, esses garimpos são antigos, da época dos escravos. Vocês já ouviram falar disso, enterro? Não. Os escravos, eles, trabalhando para os senhores, nos garimpos, eles botavam na boca uma pedrinha, 2 pedrinhas por dia, 3 pedrinhas, e ia guardando, ia guardando, ia guardando. Às vezes até engolia, tá? E aí ele tirava do cocô, das fezes, ele fazia, olha... Tá vendo? É a Síria aqui falando. Ele tirava isso de alguma forma e fazia um potinho de barro e enterrava perto de alguma árvore, de alguma localidade, para quando ele ficasse liberto, ele saísse rico, né? Então isso chamado de enterro. E esse cara descobriu um enterro. Com essas pedras. Aí ele descobriu um enterro de um pote, e o Walter contou isso pra gente, o Walter já faleceu, que Deus tenha ele nos braços dele, um enterro de mais ou menos uns 60 centímetros com a boca, um tubo de barro, feito manualmente mesmo. E dentro desse enterro tinha, dizendo o Walter, com umas 300 pedrinhas. Nossa. Muita pedrinha, que não cabia. Ele que pegou assim, colocou num plástico assim, colocou as 2 mãos, encheu umas 3 mãos de pedrinha. Tinha um porretinho de ouro, que o cara forjou e fez uma forma de porrete. E tinha uma faca, aí com um cabo todo envolto em prata ou ouro. E tinha algo como se fosse uma bola, uma esfera grande,
de ouro, um ouro não tão apurado, ela tava meio esfarinhando. Isso que tinha dentro desse enterro. Aí esse cara, como é que ele descobriu isso? Ele sonhou, no garimpo tem muitas histórias, né? Ele sonhou que ele estava fazendo, o Walter estava fazendo um almoço e ele saiu, andou não sei quantos passos, aí subiu não sei quantos metros, escalou não sei o que, e ele cavava e ele fez exatamente igual no sonho. Ele sonhou 3 vezes e achou. Aí ele mostrou pro Walter, o Walter falou, ó, que bom, o que você vai me dar? Ele pegou, tirou um diamante e deu pro Walter, essa é a sua parte. No garimpo é normal, quem achou é dono, Sim. tudo certo. Ele falou assim, você pode me ajudar, Walter, me escoltando até eu pegar uma condução, um ônibus pra mim ir pra Goiânia, pra algum lugar? Ele falou assim, posso. Não fala pra ninguém. O Walter falou, não falo pra ninguém. Então tá bom então. Quando nós chegar lá no ônibus eu te dou mais uma pedra. Era tanta coisa que ele falou que dava mais um diamante. Tá bom então. O Walter catou ali os trem. E aí ele pegou, porque ele não tinha dinheiro pra fazer a condução pra chegar do garimpo até na cidade, que era Minasul, que era um povoado, chamava Vila Boa na época. Ele pegou uma pedra e trocou, em troca de uma mochila, umas carnes secas e o dinheiro pra condução. Ele trocou. Só que essa pedra que ele trocou dava pra comprar o garimpo inteiro quase. A pessoa desconfiou, deu a mochila nova ali pra ele na mercearia e eles entraram, o Walter e esse senhor que achou, entraram no ônibus e foram pra Minasul, que na época não chamava Minasul. Pegando Minasul, ele comprou uma passagem pra Goiânia e perguntou aqui em Goiânia onde que estaria isso. Era a Caixa Econômica Federal que fazia essa curadoria dessas pedras. Ele falou, então eu vou pra Caixa Econômica. Tá bom. Ele entrou no ônibus. E quando ele entrou no ônibus, o Walter perguntou, você não me dá mais 5 pedras pra me acompanhar você na viagem? Aí ele, não, Walter, acho que não precisa não, agora tá seguro já, tá tudo certo, o pessoal do garimpo ficou lá pra trás, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom. O Walter, ele pegou, tirou uma pedrinha escondida ali dentro do banheiro, deu pra ele a segunda pedra que tinha combinado. O Walter vai de volta pro garimpo, a pé, que ele falou, não vou gastar meu dinheiro, né? Sim. A pé, 35 quilômetros de pé. Ele tomou viagem, chegando em Uruaçu, o ônibus chegou em Uruaçu, ele, com a mochila nas costas e uma pochete que estava com as pedras. Ele desceu com a pochete e deixou a mochila. Ao descer com a pochete e entrar com a mochila, um cara acompanhou ele. Achou normal, mas confiou, né? Com medo. Uhum. Aí ele falou assim, eu vou entrar no ônibus e vou trocar de poltrona, vou sentar perto do motorista. Entrou, conversou com uma mulher lá, alguém trocou de poltrona, sentou na frente. Chegando em Anápolis aqui, ele, por um lapso, dormiu. Ele acordou, a pochete não estava na cintura dele. Sem as pedras. Sem as pedras. Meu Deus. Sem as pedras. Por sorte, nessa troca, ele tinha salvado 5 pedrinhas que ele tinha pegado e colocado no bolso. Na hora que tirar pro Walter a dele, do Walter, ele tirou mais 5 pedras. Ele acha que ele cogitou que dá 5 pedras pro Walter e acompanhar. Só que ele falou, não vou precisar. Então ele tinha tirado 6, né? Então deixou uma com o Walter. E aí ele voltou pra Minasul, comprou uma passagem, vendeu essas pedras, comprou essa passagem, voltou pra Minasul. As 5 pedras ele comprou 20 casas. Nossa. Em Minasul. As 5 pedras. Comprou 20 casas em Minasul. E logo depois, 6 meses depois, o dono da mercearia virou o maior produtor rural da região. O dono da rede de supermercado da região. Dono do supermercado da região. E aí todo mundo na região, lá em Minasul, desconfia que era a pessoa que tinha encomendado. Onde ele passou distribuindo. Isso. É quem tinha encomendado. Então, essa questão de pedra, lá na nossa questão do garimpo, realmente a pedra não anda. Realmente a pedra não anda. Mas é muito difícil. A gente falou de histórias difíceis, de histórias ruins, e na mesa de negócios a gente está caminhando para o final agora. A gente também não pode deixar de falar das partes boas dos negócios. Eu quero que vocês contem também, aí agora, Dr. Willy. Não precisa ser um negócio grande, mas um negócio interessante. Eu conheci um negócio muito bom, eu vou contar o meu negócio bom que eu conheci de um cliente, que eu acho que faz sentido para essa mesa de negócio. Eu conheci um cliente na pandemia, e na pandemia ele faliu. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele tinha carrinhos de salada de fruta. E ele tinha uns 100 carrinhos de salada de frutas. E eu falei, cara, como que esse trem dá dinheiro? Não é possível que esse trem dá dinheiro. O que é basicamente o negócio dele? Ele comprava fruta no Ceasa, tinha as picadeiras lá, as pessoas que cortavam as frutas, picavam as frutas. Ele fazia um balde de salada de frutas de 20 litros, colocava no carrinho com uma barra de gelo em volta, com tampa,
e achava pessoas sócias. Tudo que vendesse, 50% era da pessoa e 50% dele. Em média, cada pessoa que trabalhava com ele ganhava R$ 2.000. E ele ganhava 2.000 por carrinho no mês. 100 carrinhos, R$ 200.000. 200 mil. Eu fiquei assustado com Empreendedor. a ideia dele. É um trabalho muito sofrido. O serviço dele é de madrugada, então ele passava o dia inteiro coletando carrinho, trocando pneu, trocando roda, correndo atrás dos ladrão, porque tinha gente que era. Porque ele não tinha contato com ninguém. Ele me procurou para tentar regularizar. Pegava uma pessoa na rua assim: você quer vender salada de fruta? Quero. Vende para mim. Você chega às 5 horas da manhã lá na empresa, você não consegue ir, eu passo, te busco, te deixo seu carrinho, te deixo no ponto. E tudo que você vender no final do dia é metade, metade. E aí ele tinha uma média ali, 50% do balde dá tantos reais. Ele tinha uma noção, não era muito controlado, mas dava para controlar. Mas eu fiquei assustado com um negócio tão, tão bom. E para vocês terem ideia da lucratividade dele, ele tinha, se eu não me engano, as picadeiras e as frutas dava 25% do que ele recebia, da parte dele. Então ele gastava 50 mil e recebia 200. Eu nunca vi um negócio Muito desse. bom. Nunca vi um A negócio margem desse. dele é espetacular. Nunca vi um negócio desse. Mas na pandemia, todos os estabelecimentos comerciais fecharam. E, consequentemente, os carrinhos de frutas na rua não vendiam. Não vendia. Então ele faliu na pandemia. Provavelmente alguém está tocando essa operação, porque é um negócio totalmente informal. Era um cara que faturava R$ 200.000 por mês, que tinha um MEI. Ele tinha um MEI. Real. Eu não tentei ter acesso a ele, assim, depois que faliu, a pessoa acaba trocando de telefone, muita cobrança, né? Mas foi um negócio, assim, assustador que eu conheci, com um ROI, né, um retorno de investimento muito alto, porque o carrinho é muito barato, R$ 3.000 cada carrinho. Então ele gastou Nada imobilizado praticamente. Nada imobilizado, muito pouco. O que ele tinha mesmo assim, de investimento foi o que ele fez um plus, ele colocou uma câmara fria para guardar as frutas, para ele não precisar ir no Ceasa todos os dias. Então, assim, ele fez alguns plus, mas, assim, assustadoramente lucrativo. Queria que vocês contassem aí para a nossa turma que está assistindo um negócio lucrativo que você participou, algo que é muito bom. Vamos lá. Tem um caso que me chamou a atenção, que assim que eu formei e já fui advogar, tinha um produtor que ele estava um pouco endividado e tudo, e mexia com um gado leiteiro. E eu fui na fazenda. Igual eu falei, eu sempre gostei de entender lá, passar o dia, 2 dias lá, entendendo como que era a operação, era a logística do negócio, né? E daí, eu sentado lá com ele, e ele falando, olha, aqui tem o caseiro, né, o meu leiteiro vaqueiro, caseiro aqui, a esposa, auxilia minha esposa, que cuidou dos nossos meninos, e os meninos dele, eu batizei e... Cresceu comigo. Enfim. Família. Só que funcionário. E pra você ver, eu tô passando dificuldade, eu tenho 2, 3 meses que eu não dou conta de pagar o salário e tal, e a gente tá comendo aqui porque vai ajeitando e tal, mas dinheiro não tá tendo. E ele me propôs uma coisa. Eu tô pra receber uma venda de um gado que eu fiz e tal, e a pessoa deu prejuízo, mas ela tava vindo acertar, e ele falou pra mim que eu costumava a meio quase que descartar o bezerrinho macho, né? Que descarta. Do leiteiro? Bezerrinho macho. O pessoal que não faz recria. Descarta. O giro não faz sentido. E ele propôs pra mim, falou, pra te ajudar e tal, eu queria que você me autorizasse, né, com esse novo rebanho que tá vindo e tal, eu sei que vai dar tudo certo, mas eu queria começar a ter minhas coisas, eu quero sim, a cada 3 bezerrinhos machos que nascer, e pelo que eu entendi, a rotatividade era boa lá. Eu vou cuidar e eu devolvo um. Eu fico com um, pagamento. Fico com 2 e devolvo um pra você, já grandinho e enfim.
E aí eu quero te perguntar, William, se você tem algum problema e tal. Eu falei, negativo, né? Nenhum problema. E você vê a intenção boa eu chamava de compadre. Compadre quer fazer isso e tal. E o cara é funcionário, hein? E, e eu tenho certeza que a gente vai sair disso e tal. Tá bom. Aí a gente fez uma estratégia lá, passou uns 2 anos bem ruim. E o funcionário começou a cuidar dos machos, né? Que muitas das vezes muitas vezes não, todas as vezes o dono da terra ele doava para tirar de lá o bezerrinho macho. E o dono, o funcionário começou a cuidar e devolvia um, né? E coincidentemente o patrão tinha um filho e o, o funcionário tinha um casalzinho. Então, e aí o patrão falou que poderia marcar esse que voltava para o menino, né, do filho, o filho do dono, marcar para o filho do dono, e 2 ele marcava para os 2 meninos dele. Tá. E aí passou tal, recuperou tal. 5 anos atrás, 4 anos atrás, quem me procurou foi o funcionário. Aí eu fui atender, né, lembrou de mim e tal. Aí ele falou, hoje eu estou vindo aqui porque daquela vez, aí ele contou toda a história, né? Ele falou, hoje eu tenho 300, 300 e poucos cabeça de gado, que aí eu arrendo do meu patrão, continua no mesmo lugar lá, pegou um valor de acerto e aí o patrão passou um pedaço de terra e ele arrenda o outro pedacinho. E ele tem 300 e poucos, ele estava fazendo um investimento porque estava querendo comprar um pedaço de terra na divisa de Goiás com Tocantins e ia começar a vida como realmente patrão, produtor, né, agropecuarista nessa região do alqueiro mais em conta, tudo. E o filho do patrão, muito certo com o filho do funcionário, né? Estavam juntos e o filho do patrão também querendo começar a vida aí. Caminhar com as próprias pernas. Estava também negociando uma propriedade ao lado dessa que o funcionário estava negociando. E deu certo, negociaram e eu espero que esteja bem, né? A gente conseguiu olhar a documentação, eles compraram isso lá e comprou um pouco parcelado e provavelmente deve ter dado tudo certo. Então, são algumas histórias felizes que a gente vê, que igual eu retomo lá no começo da nossa fala, né? Não morreu ainda? Então ainda tem alguma Tem salvação solução. ainda, tem solução, né? Então isso é gratificante. Fora as outras coisas, né? O cliente que tem apenas um imóvel, onde que tem a sua empresa e entra em dificuldade, o banco vem para tomar, a instituição vem para tomar, e a gente consegue segurar e consegue, né, negociar e resolve, e vem a família toda agradecer pessoalmente no escritório, sabe? E ganhar dinheiro é bom, é bom. Se eu falar que é ruim, eu tô sendo egoísta? Hipócrita. 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 Egoísta também. Também. Dividir com a É bom gente. demais. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem situações que não é pelo dinheiro, né? Lógico que tem, né? Chega as coisas boas para ganhar dinheiro e oportunidades e a gente tem que abraçar. Mas tem situações que você olha e fala, poxa, eu livrei um patrimônio que para muitos aquele patrimônio é um valor de um carro que o cara anda, determinados grupos familiares de negócio. Mas para aquela família era a única coisa que eles tinham, que era embaixo onde tinha o seu comércio, morava em cima, a motinha de carregar as coisas, e eles iam perder tudo. Então, para aquela família,
eles renasceram todo mundo novamente. Tanto o vô, o filho e os netos, que vinha de uma família, de geração, do mesmo segmento. Então são detalhes que, você vê, igual eu falo, com o tempo, às vezes eu estou no escritório, eu às vezes um pouco atribulado com muitos negócios de clientes, que a gente precisa achar uma estratégia e tudo, e a gente fica muito aflito. Aí hoje a gente para, né? Toma um cafezinho ali, aí você para, pensa, fala, rapaz, hoje a tranquilidade faz você achar a oportunidade e o caminho mais fácil do que há um tempo atrás, que era aquela loucura, aquela tribulação, aquele agitamento, aquela... Então, eu acho que aquele programa História da Vida Real, né? É isso aí, do dia a dia. É muito gratificante. E você, doutor Gustavo? Que negócio assim muito bom que você viu, falou, rapaz, que benção. Aí o Gustavo é dinheiro, aí é dinheiro mesmo, na bolsa. Não, quem planta 1.000 hectares hoje em dia aqui, meu irmão, nascer que na chuva, irrigado no pivô. Ou tem muito dinheiro ou tem muita dívida, né? São extremos. Então, assim, nós temos... Eu sempre atribuo questões positivas, não só ao valor que a gente consegue atribuir aos honorários, mas ao contexto geral. Né? E aquilo que a gente conversou no início, os nossos princípios, que o doutor abordou bem, eles sempre nos presenteiam, né, diariamente. Então, advogando para uma pessoa uma vez, uma ação nem tão alta, o pessoal de uma empresa me ligou oferecendo uma vantagem devida para mim, né, para que eu fizesse um acordo bom para eles, e eu mantive meu posicionamento, dizendo que eu não advogava para eles, eu advogava para meu cliente, e aquele valor que eles estavam me oferecendo, que eu oferecesse para ele. Uhum. E não tive mais esse tipo de contato, mas tivemos mais 2, 3 ações, eles novamente proporam para que eu aceitasse essa propina, né, vamos dizer assim, para favorecê-los. Eu, mais uma vez, disse que não, mantive o meu posicionamento. E assim, para falar a verdade, eu não fiquei nem um pouco tentado, não pelo valor, mas porque fazia sentido. Eu tava, e assim, o teste sempre vem quando você precisa. Que eu estava com o meu escritório recém-aberto. Sempre. E eu falei, não, para mim isso não é alternativa, né? Se for para fazer isso, eu volto para dentro do escritório de outra pessoa. E aí, passado 1 ano e meio que eu advoguei para esse pessoal, meu telefone tocou, o número de fora, eu atendi. Aí a pessoa começou a conversa assim, é o Gustavo? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, você foi a pessoa que eu mais odiei durante uns 6 meses. Aí eu falei, mas quem tá falando? Ele falou assim, eu vou te falar meu nome e você vai saber quem é. E era um nome que não é incomum. E aí ele falou. E era o gerente dessa empresa que mandava me oferecer dinheiro. E eu sabia que era ele, porque a pessoa falava em nome dele, e os meus clientes o conheciam também. Aí eu disse, né, boa tarde, atendi ele bem, né, eu falei, o que você tá precisando? Ele disse, olha, hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu não estou nessa empresa mais, e como eu mandei te oferecer dinheiro várias vezes e você não aceitou, eu sei que a minha ação você vai pegar e não vai aceitar o que eles vão te propor, porque a minha ação é muito maior do que essas que você propôs. E aí ele virou cliente do meu escritório, ganhei muito mais do que me ofereceram, que ofereceram na época não era muita coisa, mas pelo valor da ação era. Mas a ação dele me gerou muito mais valor. 10 vezes mais do que tinha oferecido. E não só isso, né? Ele virou meu cliente. E é meu amigo. Hoje virou meu cliente e amigo. Então, se eu tivesse aceitado aquilo que seria uma vantagem na época, eu não teria tido esse cliente, não teria dado prejuízo para os meus clientes também. Então, igual eu falo, quando a gente não afronta os nossos princípios, a gente sempre vai colher. E a colheita, ela é longa, né? E quando a gente quebra isso, a gente pode até colher aquele fruto no momento, mas aquilo ali não vai pra frente. Então, assim, essa história eu sempre conto para demonstrar pra gente que o nosso momento de necessidade não pode ditar a nossa atitude. Então, isso para mim foi um grande exemplo e é algo que eu vou levar para sempre, porque me presenteou com uma atitude que eu deveria ter,
mas que eu reafirmei várias vezes que era o meu princípio, de fazer algo correto, e assim aconteceu. E o celeiro sempre encher. Cheio. Enche. Chega uma hora que você tem que consumir o que está no celeiro. E suas atitudes vai regulando, né? Sim. Enche de novo e vai. Pra gente finalizar, nessa última parte aqui, eu queria conversar com vocês, nessa mesa de negócio. Tem a parte ruim, tem a parte boa, tem princípios, mas tem uma parte que está assolando todos nós, que é o endividamento, que é aquilo que a gente Sim. trabalha. Eu tô vendo, dentro do agronegócio, muita gente perdendo terra. Ou pelo menos ainda não perdeu, mas ele está assinando documentos que vai perder terra. Sim. Tá na moda, e é uma moda interessante, porque o banco, quem tem dinheiro é muito criativo. O pobre, ele é criativo. Mas o rico também é criativo no Também. Brasil. Lá nos Estados Unidos, o rico talvez ele não seja tão criativo. Investe na bolsa, faz operação. Tanto é verdade que o Vale do Silício se tornou esse boom. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos todos os criativos se juntaram num lugar só e eles são muito bons em fazer negócios. Né? O americano é muito bom em fazer negócios. Mas no Brasil a gente tem muita gente criativa. E o que os ricos no Brasil fizeram de criatividade e é a grande onda do momento? Leasing back. Sale for leasing back. O que é isso? Você vende sua propriedade em troca de um dinheiro, só que você continua usando, incomodado. Você paga uma prestação, é um leasing reverso, né? Sim. Você paga ali o valor mensal e no final de 10, 15, 5, aí é o prazo que você negociar, você Retorna. recompra essa propriedade. Recompra. Só que você pega 30% do valor da propriedade e na hora de comprar ela de volta, você não vai pagar os 30%. Você vai pagar os 100%, porque juros, Com correção certeza. monetária. Uma tudo mais. retrovenda com lease, com É alienação. uma retrovenda, é com um tudo. termo americano bonito, Sim. mas na prática eu não sou contra essa operação. Acho que é uma operação muito boa, viável. É uma operação inteligente financeiramente falando. Mas é uma operação que foge da recuperação judicial. Basicamente ela foge. Deixa de não. você ser proprietário. Você não deixa de ser proprietário. E o pior de tudo, né? É uma operação que é assinada hoje em dia sem uma análise muito aprofundada de um advogado. Sem uma análise muito aprofundada de um agrônomo, sei lá, de alguém que entenda do agronegócio. E isso vai, na minha visão, eu não estou falando contra essas empresas. Pelo contrário, eu tenho clientes meus que precisam. E eu já falei para os meus clientes, você precisa fazer. Pega uma parte da sua propriedade, um terço, 2 matrículas e faz essa operação. Mas eu estou vendo muita gente adiando o problema. Não perde a terra hoje para o banco, mas vai perder a terra daqui 5 anos para um fundo desse. Lembrando que o banco ele tem um capital ativo muito grande, ele consegue suportar uma perda, pelo menos por um momento, mas consegue ali dar uma segurada. O fundo, como ele é dono da área, ele não vai ter essa mais paciência. É uma ação de emissão na posse, nem é reintegração, é emissão. Me dê minha posse aqui, porque a propriedade já é minha, e eu acho que juiz nenhum vai negar uma operação dessa. E aí, falando disso e falando de reestruturação, eu queria que você, Dr. Gustavo primeiro, depois Dr. Willer, me comentasse, não sobre o que eu disse aqui, sobre essa situação de perder a fazenda, mas o que você tem visto de endividamento no agronegócio que você acha que vai dar problema? Já está, né? Já está dando problema. Lembrando que não precisa falar da sua vida, que você tem milhões de reais, assim, né? Tá sobrando dinheiro. Mas, doutor, é o seguinte, essas questões de alienação fiduciária, hoje em dia, o banco não quer hipoteca mais. Né? Alienação, fundos entrou com força no agro. Mas isso é uma situação muito preocupante, porque tem pessoas que já não têm margem no seu negócio e faz uma operação dessa, sem uma análise agronômica, análise jurídica, ele já vendeu a propriedade dele, a verdade é essa. Porque ele está esperando uma mudança de cenário que a gente não sabe se vai acontecer. Nós temos um ano que pode ser que entre um El Niño forte, que isso é péssimo para várias regiões, até para a região chuvosa, porque é chuva descontrolada. Então, nós temos uma situação muito complicada no agro hoje, um endividamento muito alto, operações que inviabilizam a atividade, e a gente tem que fazer conta. Do ano de 2021, 20 para cá, surgiu um problema, doutor, que muitas áreas que não são apropriadas para o cultivo, às vezes da soja, se tornaram áreas agricultáveis. Isso trouxe uma escala muito grande de quebra no agro, em algumas regiões.
não vou falar área que não é agricultável, área que não tem uma região tão forte para uma safra e safrinha, vamos dizer assim. Às vezes a gente consegue ter uma safra num valor médio aí de 60 sacas por hectare, mas aí o seu investimento tem que comportar o que você vai colher. E nós tivemos a abertura de várias áreas com um valor muito inflacionado de arrendamento. Então nós temos áreas que sequer faz safrinha, nós temos arrendamento de 15 a 20 sacas, isso não se mantém. Se a gente pegar uma área hoje que a gente não consegue fazer uma safrinha, 15 sacas de arrendamento, a gente paga hoje uma média de 30 sacas num pacote para plantar, já dá 45 sacas. Mais toda a colheita, diesel, funcionário, isso pula para 60 sacas tranquilamente. Tranquilamente. E se eu não faço safrinha na área, se a minha produção média é 60 e eu gasto 60, onde está meu lucro? Então, a tendência de uma região dessa, de uma área dessa, de um produtor desse, é aumentar o seu endividamento. É aumentar o endividamento. Porque se a gente pegar anos ruins, nós vamos ter aí produção que não ultrapassa 50 sacas. Nós tivemos aí El Ninho, Mato Grosso, 2, 3 safras atrás. 24, né? 23, 24. Problema sério que nós tivemos em várias regiões do Mato Grosso, 30, 40 dias sem chuva. Isso para uma cultura de soja que tem 110, 100, 120 dias, isso influencia totalmente, dependendo do estágio que ela tiver. Então, assim, eu falo o seguinte, hoje nós precisamos rever a forma que nós entramos no negócio. Eu já entrei no negócio, então vou rever a forma que esse negócio está. Porque esse contrato hoje, ele não se mantém. Então, eu vejo assim, muitas situações ainda tem saída. Ainda tem saída. Mas nós precisamos verificar caso a caso. Não é uma receita de bolo. Às vezes eu estou numa região que o custo é mais alto, tudo é elevado, eu pago 20 sacas de arrendamento, mas eu produzo 70, 80 sacas de soja, eu produzo 140, 150 de milho. A maioria dos anos eu consigo ter uma safrinha boa, janelas boas de plantio. Então essa área comporta uma reestruturação. Agora eu já estou numa região que eu pago muito, que eu gasto demais, que a logística é alta, que a soja não vale tanto. Nós temos regiões do país aí que a soja hoje pode estar valendo 110, 112 aqui, mas tem regiões que é 100. 90. 90. Norte do Mato Grosso é 90. Então, isso entrou no seu cálculo? Aí eu vou no banco, doutor, e tiro uma operação com taxa de juros de 15 a 17% no ano. Eu não tenho de lucro. Como que eu vou me comprometer minha propriedade para pagar 15, 17% no ano, fazendo uma operação dessa que o doutor citou? O que eu estou fazendo? Eu só estou adiando a entrega da minha propriedade. Porque a operação dessa aí não sai com menos de 15% de juros ao ano. É 15 a 20%. Eu não tenho essa margem de lucro. Onde você está achando essa operação de 15%? Porque Selic está 14,75%. Não, tô sendo otimista, né? O mínimo de operações os caras vão cobrar 8% ao ano. Tô falando hoje, mais Selic? Mais Selic, a operação 20 hoje, poucos por cento. 22% é 20%, assim, então, aqui que você acha um amigo. Mas eu tô Oi, jogando... amigo, você é o irmão, Isso. 20%. Todos olham o que? O 8 ao ano. Só que ele esquece do mais Isso. Selic. Mas estou jogando 15%, só porque 15% já não compensa, imagina 20 e poucos por cento. Então, essa análise é muito importante para que a gente saiba se o meu endividamento ele vai crescer ou se é hora de reestruturar tudo. É revisar contrato, é tudo, porque vamos olhar para o arrendatário. O dono da terra quer receber o arrendamento, certo? Mas ele quer receber. É melhor receber um pouco menos do que não receber, porque numa operação dessa, às vezes você não paga. O dono da área, às vezes estou investindo demais, comprando insumos, tratores, maquinários, com valor muito alto para uma operação que não gera isso de lucro. Então, essa análise, que é uma análise contábil também, ela tem que ser feita. Porque muitas das vezes eu não olho isso. Eu coloco, no custo da minha operação, às vezes o produtor não coloca esse custo, a desvalorização do maquinário, que eu tenho que investir em um maquinário. Então, anos igual esse que nós estamos tendo, com adubos alto, insumo tudo alto, o que o produtor faz? Vai adubar menos. E o solo que não tem caixa, ele vai produzir menos. E isso não é a saída. Então, essa análise, doutor, a gente precisa... É oportunidade para reestruturar, e quando nós tivermos momentos melhores, que vai chegar, não sei quando, mas acho que toda a área, seja rural ou qualquer outra atividade que a gente faz, tem momentos bons e ruins, e esse momento ruim vai passar,
mas para quando tiver um momento bom, eu estar reestruturado e ter a oportunidade de não ter que sair da operação por ter endividado demais. Isso é bom. E você, doutor William? O que eu vejo? Hoje se tem, vem de si das instituições uma facilidade de fazer um alongamento, uma repactuação e tudo mais. E quem está do outro lado ali, o empresário ou o produtor, ele precisa estar amparado por advogado, por uma estruturação. Os nossos escritórios, né, falo nosso, né, nas suas particularidades, e falo por mim, nós não entramos em nenhuma reestruturação, tentar uma reestruturação, um sorgimento da empresa ou do produtor, é somente olhando o contrato e tudo. Nós precisamos realmente de que tenhamos, pela experiência que eu tenho no mundo de perícias, do contador, do auditor, do agrônomo, do advogado. Enfim, eu falo, eu não entro numa situação para tentar fazer essa estruturação sem estar esse conjunto de profissionais. Isso é o mínimo, para que a gente consigamos chegar o mais próximo possível de uma melhoria para o cliente. E aí, quando o produtor, o empresário, né, a pessoa chega lá na instituição, no fundo, a primeira coisa ele quer é tirar aquela aflição, e ganhar esse prazo, esse tempo para ele respirar e tentar voltar à atividade, voltar aos negócios, né? E nessa hora que é o perigo da situação que vem acontecendo com vários contratos, que deixa de ter uma garantia hipotecária, né, de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, e faz uma repactuação e se torna uma alienação fiduciária. Então isso tem me despertado aí uma curiosidade em estudar e avançar mais nesse ponto, porque vai melhorar, mas às vezes a gente não sabe qual é o grau que já chegou do pior. Será que nós vamos enfrentar isso mais 1 ano, 2 anos, para melhorar? E 1 ano e 2 anos, tantos que às vezes poderiam ter cercado as suas cédulas de um jeito menos drásticos, e aí fazendo essas repactuações e tudo, e se tornando com alienação fiduciária, o que vai acontecer se o mercado financeiro ainda não reagir por esses 12 meses, 24 meses? Como que vai ser? Então isso aí é uma reflexão que precisa ser levada em consideração, e até para quem está nos assistindo, tenha mais comprometimento com o seu negócio e entregue o seu patrimônio, seu negócio, sua vida financeira, seus problemas, para realmente uma pessoa capacitada que tenha a experiência, que tenha o know-how para ajudar e que vivencie noturnamente esses detalhes do mercado empresarial, do agro, das questões bancárias, para que o profissional consiga chegar o mais próximo possível de resolver os problemas. Bom, para finalizar, eu sempre falo que para nós aqui que trabalhamos com recuperação, tem 3 fatores que sempre é comum em uma recuperação. O primeiro deles, taxa de juros, impagável. Mas os outros 2 fatores, eles não são objetivos, são do próprio caso, mas assim, é comum que aconteça. O segundo, é um problema de governança, gestão, produtor amador, aventureiro. Esse não vai sobreviver na agricultura de precisão.
E com todo respeito, né, um método antigo, né, as coisas todo dia tem melhorias em Sim, tudo, em evolução. todas as áreas, né? Evolui-se, né? Sem governança, sem gestão, produtor rural não consegue se organizar. Ainda que você entre com recuperação judicial, se ele não conseguir mudar a cabeça, a mentalidade de produzir com uma governança, ele não vai conseguir sair da operação. Uhum. E o terceiro fator, esse para mim, que é subjetivo, é um fator pessoal do produtor, é o mais difícil, que é o fator indecisão ou orgulho. Eu coloco essas duas palavras porque o orgulho de não parecer que está quebrado e a indecisão de tomar aquela iniciativa de falar, vou resolver, isso faz com que os produtores passem de caso de recuperação judicial para caso de falência. Sim. Eu herdei caso aqui no escritório, não fui eu que entrei, mas que era típico um caso de falência. Que se o cara tivesse falido, ele ia sair com 50%, 60% do patrimônio organizado. Aí organizado, mas não ia perder tudo. Estamos numa recuperação há 2 anos e tá sofrido, rapaz. Eu bato na ponta de faca todos os dias para tentar manter essa recuperação de pé, mas eu acredito que ainda vai virar uma falência. Então esses 3 fatores, eles têm arrastado produtores rurais para a lama. Mas arrastado de uma forma tão dolorida, mas tão dolorida, que não dá para te demonstrar num vídeo, numa conversa, o tanto que é dolorido. Sim. É gente perdendo casamento, é gente perdendo gestão da família, é gente que não consegue olhar no espelho, se ver. O problema, a pessoa interioriza aquilo tão drasticamente. Saúde, A saúde suicídio. Aí isso Aí, meu amigo. suicídio. Então, assim, nós estamos passando por um momento, e eu gostaria de finalizar a minha fala para a gente, todo mundo se despedir. Esse momento é o momento de nós entendermos essas 3 coisas. Se alguém que está lá no campo, seja com gado, também no gado também tem isso, né? Eu sou o grande comprador, Sim. o grande vendedor de gado. E o orgulho não deixa ele falar que ele não consegue comprar, que ele não consegue ter, não consegue ter pasto. Mas se ele não consegue ter uma gestão, planilha, hoje um produtor rural que não tem uma planilha, esquece, meu irmão. Aí pode ser a cadernetinha lá do seu avô, doutor William. Mas ele tem que ter um sistema de controle. Se ele não consegue reconhecer que ele está no buraco, e aí eu acredito que nós ainda não chegamos no fundo do poço. Ainda tem lama ainda, porque entre a lama e o sólido do fundo do poço existe uma camada, e essa lama vai sufocar muita gente. E não reconhecer que ele não dá conta de pagar essa taxa de juros que está, nós vamos ter ainda um bom número de recuperação. Recuperação não é o problema, também não é a solução total. Existem outras medidas muito boas, alongamento de dívida é bom, sim, dependendo da operação. Mas se essas 3 coisas aqui eles não conseguirem identificar, a gente não vai conseguir um bom resultado aí no agronegócio. E agora, para finalizar, a fala final de vocês, Dr. Willer. Até pegando aí para finalizar, eu ia dar um exemplo para você. Qual que é melhor? Você tem uma ferida. Se você for lá no médico e ele fizer um corte ali e drenar e aprofundar ali, resolve. Mas se você não for no médico, você pode ir passando uma babosa, pode ir passando uma coisa. Só que você vai ficar Minâncora. 3 anos. Eu conheço um rapaz que ele fala que minâncora resolve qualquer coisa. 3 anos. Qualquer Eu não problema. dizia quem que é, não gosto de falar não, mas ele é coincidentemente meu sócio. É. Ele tá com dor de cabeça, vou passar minâncora. Então, A unha assim, dele encravou, da menina dele encravou, ele passou Minâncora. minâncora, certeza. Então, assim, é o que eu falo. Voltando lá, né? Aí, neste ponto, terminar bem é melhor que começar bem. Então, assim, às vezes, muitas das vezes, o reconhecimento de falar, chegou agora o momento da UTI, não tem remédio, ou agora eu corto isso aqui, corto aqui, um pedaço aqui, e vou dar conta de recuperar o restante do corpo, ou então você vai ali administrando a minâncora, até por dar uma Perdeu o braço. sepsemia e morrer, e acabar tudo, né? Então isso é um grande reflexão para fazer. E para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer
Brasil Silveira, meus amigos, né? Meus amigos ricos, né? Amém. Bilionários, que já Amém. passou da Glória a fase Deus. dos milionários. Rafael Brasil, né? Grande amigo que nós temos e que abriu esse espaço, juntamente com você, que é o nosso moreno do sertão, né? Um cara extremamente que eu admiro e veio lá de baixo junto com a gente. Debaixo da. Eu acho que foi o Thales ontem, o Thales Diário, falou pra mim assim: não, eu acordo é 4 da manhã, porque eu sou da partilheira, eu sou da última partilheira, sou da última. Última tábua da partilheira. Eu falei, não, se o senhor for a última tábua da partilheira, então eu sou o taquinho que firma a partilheira lá embaixo. Então, assim, quero agradecer demais e espero poder participar de mais outros bate-papos desse, né? De coração mesmo, fico muito feliz pela estrutura nova de vocês, por toda essa equipe maravilhosa. A gente chega aqui é impecável, desde lá do segurança, com o motorista, com a secretária, com a tia do cafezinho, mais o pessoal, os estagiários, o advogado, o pessoal do marketing. É uma loucura isso aqui, viu? Fico muito feliz, eu fico emotivo de participar, né, de toda o sonho de vocês, né, e hoje se tornando realidade, dia após dia. Agradeço demais da conta. Obrigado mesmo, viu, Eliseu? De coração mesmo. Doutor Gustavo, né? Sou muito agradecido pela sua amizade, pela sua irmandade e comprometimento, né? E parceria de vida e de negócios e de desabafar e conversar situações profissionais e particulares. E espero também a gente poder estar junto mais e mais vezes nesses papos descontraídos. Para todos que estão nos assistindo aí, acompanhe esse pessoal aqui que vocês vão conseguir absorver muita coisa boa aí. Doutor Gustavo. Doutor Eliseu, agradecer o convite do doutor Willer. Chegando aqui, fiquei até constrangido. Vou publicar no Instagram, viu, doutor Eliseu? Um recado, café. Bilhetinho, uma carta Isso de recebimento. a gente aprende carta todos de os dias, boas-vindas. né? O que é atribuir valor a um negócio. Então, a receptividade de vocês, excepcional. Agradecer o espaço, agradecer a essa oportunidade. O Dr. Willer nos intermediou aí para estar até aqui. O Dr. Willer é um irmão que a advocacia me deu. E espero que a gente esteja mais vezes. E só de vir aqui hoje eu já aprendi muito, doutor Eliseu, de como receber alguém no escritório de advocacia. Viu? Então, agradeço essa oportunidade. Tenho certeza aí que os seus clientes aí todos são bem atendidos, doutor, e estão bem orientados. E é isso que a gente precisa hoje. Chegar no escritório e se sentir especial. Eu, como colega de vocês, me sentir especial, imagine os clientes. Então, a gente tem muito mais do que uma visão de ganhar dinheiro, mas é uma função social. É um lugar que as pessoas chegam e depositam a sua confiança de um tempo melhor. Então, a advocacia nos traz esse prazer. Então, agradeço aí a todos que vão ouvir e ver aí esse bate-papo. E espero que estar outras vezes, viu, doutor? Já estou me autoconvidando. Não, será muito obrigado. Vamos fazer um só para plantação de soja. E eu desejo, sabe o quê? Além de manter toda essa estrutura, toda esse ambiente tranquilo e bem sucedido, né? O ar bem sucedido, que nós tenhamos mais tempo, porque o tempo é o senhor da razão. É isso aí. Gente, você que acompanhou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse episódio. Um episódio que ficou extenso, né? Mas com conteúdo Quantas horas? Foi 7 horas, né? Mas assim, um conteúdo muito aprofundado. Conhecemos um pouco do Dr. Willer, Dr. Gustavo. E uma coisa que você me ensinou, Dr. Gustavo. Então, essa mesa de negócio que nós estamos conversando aqui é uma mesa de boas novas.
né? A gente não está falando, ainda que o nosso tema, a gente fale com seriedade, a advocacia é séria, a gente Uhum. foi descontraído em alguns momentos. Crise é um negócio muito sério, Sim. mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que tem boas novas, que tem oportunidades, que tem como sim sair da lama, tá? E sem sair sem ficar sujo, Sim. que eu acho que é o mais importante, né? Porque tem gente que tá saindo da lama, mas tá ficando todo sujo. Sim. E aí a lama atrai lama, né? Você não vai entrar numa casa limpa com sujo de lama. Sim. Você vai entrar só em casa suja, você vai entrar só em buraco de novo. Sim. Eu quero desejar para você que nos acompanhou, que você se inscreva aqui no nosso canal, que você esteja acompanhando os nossos materiais. Diariamente tem conteúdo nas nossas redes sociais, Brasil Silveira, redes sociais minha, do Eliseu Silveira, Dr. Rafael Brasil, doutora Maria Corselli. Então, nosso escritório tem uma área ampla, a gente atende aí produtores rurais, atendemos empresários, temos empresários fixos é esse que nos sustentou até aqui, que nos ajudou a estar aqui nesse momento. E a gente advoga para quem gera riqueza. Então nós também temos a área da saúde, tem médicos, né? O Dr. William aqui é ligado muito à área da saúde. Estamos aqui à disposição para poder compartilhar mais informações e vai ser muito bem-vindo, Dr. Gustavo, Dr. William, em outras oportunidades para a gente falar de temas mais específicos ainda. E um forte abraço. Muito obrigado.